E olha só, gente, para falar da carreira e do legado de Oscar Schmidt, a gente conversa agora com Wilson Minucci, ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete. Wilson, muito obrigada por participar aqui do CNN Prime Time. Você teve particularmente uma convivência próxima com o Oscar ao longo dos anos 90, foram companheiros de quadra, tem a visão ali muito de perto para trazer para a gente sobre o que era esse mito do Oscar Schmidt. Muito boa noite para você, muito bem-vinda. Boa noite, Clarissa. É uma alegria estar aqui. Uma alegria falando de um assunto que é triste, né? Poder estar aqui falando do que mais o Oscar gostava de fazer. Coisas boas, né? Determinação, tudo aquilo que o Oscar representa para o basquetebol brasileiro, nesse legado que ele deixou. Então é um momento de tristeza, mas eu acho que é saber que ele cumpriu a missão dele, né? O Oscar como atleta, como pessoa, como família, pai, filho, irmão, fez aquilo que pôde. O Oscar viveu intensamente, Clarissa, né, a vida dele em todos os sentidos. Em nenhum momento ele deixava se abalar. O Oscar era aquela pessoa que pensava sempre no melhor que podia fazer. Eu tive o privilégio de conviver com ele, né, na seleção brasileira, no Corinthians, na casa dele. Então, realmente, falar do Oscar, a palavra que mais me enche assim, de orgulho, sabe, de ter convivido com ele, é o amor que ele tinha pela vida e pelo esporte. Wilson, eu que estou já me aproximando aí dos meus 47 anos, eu costumo comentar muito com meu marido que a gente não faz mais ídolos como antigamente, que infelizmente o esporte, pelo menos a gente tem essa sensação de que, claro, o nosso esporte tem muitos ídolos, mas a gente tinha figuras como o Oscar, por exemplo. Eu era muito pequena, ali, criança, quando assistia aquelas cenas fantásticas. Isso despertava um interesse pelo esporte de pessoas, crianças, adolescentes, que talvez nem sequer tivessem algum interesse no basquete em si. Eu, por exemplo, nunca gostei de jogar basquete. Você enxerga na figura de Oscar Schmidt essa entrega, digamos assim, para o Brasil como um todo, para o povo brasileiro, para a sociedade, de ter servido de exemplo para tantas pessoas, porque ele tinha uma característica que era aquela coisa do treinamento, de dizer que era preciso batalhar muito para chegar lá? Antes de falar do Pan-Americano de 87, que foi o ápice da carreira do Oscar, nós temos que lembrar que ele veio, né, de Brasília para o Palmeiras com 16 anos. Começou a treinar, conheceu a esposa dele, que participava dos treinamentos. E o Oscar foi para a Itália, logo depois do Campeonato Mundial, né, conquistado pelo Sírio, desbravar um mercado que até então não era conhecido. Era muito difícil você ser um estrangeiro na Europa. Então, o legado do Oscar começa em enfrentar essa dificuldade. O Oscar é aquela pessoa que o impossível não existia para ele. Foi para a Itália, se tornou o maior jogador da Itália, o maior pontuador. Jogou em Caserta, que era um time da segunda divisão, e levou a ser campeão da Copa Itália. Depois jogou no Pavia, depois foi para a Espanha. Então, olha o que o Oscar fez, né? Isso que você está falando. É desbravar, é enfrentar, é acreditar, é superar, é não ver obstáculos e sim transpô-lo, né? Para que realmente você conquiste o seu objetivo. Então, quando ele chegou em 87, que brilhou, olha o caminho que ele fez. E depois colheu os frutos, né? Jogando os mundiais, 5 Olimpíadas, levando isso que você falou, a capacidade de ser brasileiro, de acreditar no Brasil, de acreditar onde podia chegar no esporte, como você mesmo falou, Clarice, que até então a gente acompanhava, somos bicampeões mundiais, mas a figura do Oscar elevou o patamar do brasileiro em relação ao basquetebol. Nós estamos falando do maior cestinha da FIBA no mundo, mas acima de tudo eu acho que é o maior brasileiro que amou essa camisa. Agora, Wilson, conta um pouco para a gente sobre quem era Oscar Schmidt para além do basquete, porque a gente tem essa figura do cara que chegou no Hall da Fama, mas a gente tem também a pessoa que tinha um carisma muito grande, muito intenso, e isso fez dele mais do que um jogador profissional, né? Quem conviveu vendo Oscar Schmidt via nele uma celebridade, ele era algo que extrapolava o esporte. Fala um pouco para a gente sobre a sua convivência com ele e quem era o Oscar para além do basquete. O Oscar era um paizão, né? Aquela pessoa que, como todo bom pai, gostava que você se esforçasse ao máximo, né? Eu mesmo estava lembrando que estava ele e a Cristina
pegando arremesso para ele no Corinthians, quando nós jogamos juntos, e eu com a minha esposa, a Fabiana, também. E nós ficamos arremessando, e eu falei para ele, você não vai embora? Ele falou assim, só depois que você for embora é que eu vou embora, né? Então, o Oscar tinha isso de tirar da gente o melhor. Isso ele passava para os filhos, para a família, uma pessoa extremamente assim, aberta ao público, mas fechada nas questões familiares, né? Muito restrito, mas uma pessoa que realmente provocava nos outros isso daí, faça o seu melhor. Em várias viagens, né, pela seleção brasileira, ele, como jogava na Europa, tinha uma condição financeira melhor, ele sempre provocava para os dirigentes da Confederação Brasileira, nós vamos ficar nesse hotel, nós queremos querer essa van, nós vamos comer nesse lugar, que eu quero o melhor para todos os jogadores. Ele tinha esse espírito. E para quem acha assim, fala assim, mas o Oscar, ele gostava que os outros também pontuassem? Muito. Ele sempre falava, todo mundo pode fazer o que eu faço, mas tem que fazer melhor. Então, o Oscar despertava na gente esse desejo de algo mais. Só que, Clarissa, superá-lo era difícil, né? Porque ele não se deixava abater e levava assim, eu só saio daqui por último, eu sou o último a fazer. Isso fez dele a pessoa diferente, né? Mas ele elevou o nosso patamar de participação, de determinação. Ele fez com que todo mundo quisesse alcançar as projeções que o Oscar. Cada um alcançou aquilo que está programado na sua vida, na sua história, mas graças a ele que puxou a gente, né, no alto nível. E eu tive o privilégio, depois, quando ele parou de jogar, a gente foi tentar fazer a primeira liga de basquete independente, antes da NBB, dentro da casa dele. Então, o Oscar se dispunha a ser aquela pessoa que fazer algo mais, né, pelo esporte. Então, eu acho que o legado é esse, sabe? É sempre fazer mais, mas com amor. O Oscar nunca colocou o dinheiro, como foi já falado na história dele, em relação a ser draftado para os Estados Unidos, além da seleção brasileira, que era o que ele queria. Ou seja, o dinheiro nunca foi. O dinheiro foi uma consequência na vida do Oscar. Não foi pautado pelo dinheiro, foi pautado pelo amor. Nós conversamos então com Wilson Minucci, ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete. Wilson, muito obrigada pela participação aqui no CNN Prime Time, por ajudar a gente a fazer essas últimas homenagens ao Oscar Schmidt. Muito obrigada, uma ótima noite para você. Uma ótima noite para vocês também. Obrigado, Clarissa. É uma alegria para mim, num momento de tristeza, mas saber falar dessa pessoa importante na nossa vida. Eu vou aproveitar